Bem, amigos, que a paz de Jesus nos abençoe. Nosso tema hoje são manifestações físicas espontâneas. Então vamos fazer de conta que nós todos aqui moramos num bairro e no nosso bairro começaram a surgir uns fenômenos lá numa casa de algumas pessoas conhecidas. E as pessoas estão alarmadas. O bairro todo está em polvorosa, porque estão acontecendo coisas, manifestações espontâneas. Como que, por exemplo? Que tipo de manifestações espontâneas? Que muitas vezes aparece aí na televisão, nos jornais. Que tipo? O que é que acontece? Ninguém nunca viu? Nunca leu? Isso, combustão espontânea. A TV mostrou, não é? Uma família lá, a moça deitou ali no colchão direitinho, daí a pouco o colchão começou a se mexer todo e pegou fogo. Precisaram tirar rápido a moça. É combustão espontânea, o que mais? Pancadas, ruídos, não é? Pedras que caem, o pessoal fica procurando quem é que atirou, não é isso que estão fazendo comigo. Então, todos esses tipos de fenômenos e foram espontâneos, não foram provocados. Quer dizer, ninguém fez uma reunião para chamar espíritos, certo? Não, foi espontâneo, não é? Muito bem. Diante desses fatos, nós que somos ali do bairro, que somos espíritas, o que é que nós temos que fazer diante de fatos assim? O que é que nós vamos fazer? Porque é por isso que é a nossa aula, né? Para a gente entender e saber como agir. O que a gente faz? Fica comentando também como todo mundo? Fica alarmado como todo mundo? Observar primeiro para o sinal natural. Isso! Nós temos que analisar. Será que é fruto de imaginação? Imaginação é assim, não existe nada, a pessoa começa a pensar, idealizar, imaginação. Mas às vezes é alucinação. Na alucinação é um pouco diferente. Não é que a pessoa começou a imaginar. Uma percepção ela teve, não é real, mas para ela é, porque ela está percebendo, interiormente ela está percebendo. A gente pode comparar com aquelas pessoas que bebem demais e têm delírio tremens. Então o que acontece com elas? Elas veem bichos subindo pelas paredes, elas veem um animal enorme à frente dela, não tem animal, mas para ela é uma realidade, é uma alucinação. E muitas vezes as pessoas dizem que os espíritas são alucinados, porque não existem as coisas e nós estamos vendo e achando que percebemos, não é? Então, a imaginação, aquelas coisas todas, será uma alucinação? Não, verificamos que não é. O que mais que a gente pode? Ela disse para ver se tem uma causa conhecida, uma causa física. O que poderia ser, por exemplo? Vamos ver que numa casa estão acontecendo ruídos. Sabe o que o pessoal me contou? Que em certas casas do interior havia gambá no teto, no forro. E que quando eles andam, quando eles caminham lá, parece uma pessoa andando. Ratos. O que mais? Tem uma porção de coisa que pode provocar ruídos. Lembro também que a madeira contrai e dilata com o calor, com a temperatura. Então, às vezes, sozinha dá aquele estalo. Mas não é nada, é madeira só. Não tem nada a ver, não é? Então, nós temos que olhar. Olha o que ele diz. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. Ele diz que há uma infinidade de causas muito simples e naturais que podem produzir esses ruídos que, à primeira vista, são estranhos.
mas que a gente não deve ficar imaginando, por exemplo, que os espíritos estão pela nossa casa, quebrando louças, derrubando as coisas, a todo momento, porque tudo que acontece, não. Nós temos que ver as causas naturais do que acontece. Eu tenho 2 casos para contar. Eu estava passando as férias com minha mãe, acho que em Serra Negra, e saímos para caminhar ali nos arredores, não na praça, não no centro, um pouco nos arredores, e pegamos uma estradinha de terra. Era de tarde, perto de 2 horas da tarde, sol, e nós caminhando, conversando, eu e mamãe, de repente escutamos, vou imitar, porque foi como foi mesmo, escutamos um som assim, um gemido dolorido, impressionante. Acho que se fosse meia-noite, né, muita gente saía correndo, não é? Mas era 2 horas da tarde. Mas nós pensamos em gente e olhamos para ver se tinha alguém ali na margem da estrada, lá para dentro, não é? Não havia ninguém. Mas o gemido se repetiu mais uma vez. Demorou um pouquinho novamente. Aí nós começamos a olhar, a pesquisar, procurando o quê? Uma causa natural. E encontrei. Havia árvores altas ali, e não muito grossas, finas. E uma das árvores, quando o vento balançava, ela ia para a outra e roçava o tronco. E produzia aquele som doloroso. E vejam que simbolismo, né? Porque realmente uma árvore deveria estar sofrendo, estão me cortando, não é? Mas era um ruído natural. Então aí a gente vê que uma coisa assim, não compreendida, pode causar muito espanto entre as pessoas. O outro foi uma companheira nossa, já está desencarnada, ela trabalhava conosco aqui no Sul, e uma vez ela comentou comigo, Terezinha, na minha casa, no meu quartinho à noite, eu estou recebendo visitas de amigos espirituais. Eles provocam luzes no ambiente, eu fico tão emocionada. Ela era viúva, o filho já tinha casado, ela era muito solitária, então ela estava emocionada, feliz com isso. E eu disse, eu gostaria muito de presenciar, imagine, fenômenos luminosos, né? E ela disse, vamos lá na minha casa. Eu fui. Cheguei lá, né, na casa dela, quartinho assim de frente, que dava para a rua, e nós sentamos na cama, e ela disse, aguarde um pouquinho, e logo você vai perceber. E ela ficou em oração, eu acompanhei também, e daí a pouco realmente apareceu uma luzinha, e ela andava pelo quarto. E eu falei, realmente tem uma luz aqui, mas que como é que é? E peguei assim, levantei, pus a mão na direção da luzinha e fui acompanhando de onde a luzinha vinha, de onde que ela vinha? De um furo na veneziana. Porque os carros passavam na rua e naturalmente pelo movimento dos carros movimentava o furinho de luz. Ela pensava que eram espíritos, certo? Eu fiquei um pouco triste porque tirei talvez uma emoção dela, mas não era verdade, não é? Então nós vemos que certas manifestações podem ter causas físicas conhecidas. Além disso, o que outra coisa a gente deveria procurar verificar? Nossa, estão caindo pedras na minha casa. O que a gente verificaria? Quem é que está atirando? Será que tem gente escondida, calhona, que está fazendo isso com a pessoa, ou que não gosta da pessoa, está fazendo sofrer? Mas verificamos também, não tem. Não havia ninguém, veio até a polícia. A polícia verificou, pesquisou, não tem ninguém atirando pedras, e as pedras estão caindo. Então, depois que nós eliminamos todas essas possibilidades, aí nós podemos aceitar que se trate do que mesmo?
Os espíritos produzem efeitos intelectuais e efeitos físicos. Foi efeitos físicos no caso, não é? Muito bem. Nós já vimos em aula anterior como é que se produzem os fenômenos, não é? Vocês já sabem, isso é estudo de outra aula. Nós já sabemos que tipo de espíritos costuma produzir, são espíritos pouco evoluídos, ainda afins com a matéria, né? Agora, então, uma vez que nós já sabemos que são espíritos produzindo realmente aquelas manifestações, o que nós vamos procurar saber? Olha como nós somos indagadores, né? Mas Kardec nos ensina, né? Analisar tudo. Agora nós queremos saber que espíritos são esses e por que eles estão fazendo isso. Por quê? Qual é o objetivo deles? Para quê? E o que vocês acham que pode ser? Por que os espíritos estão produzindo aqui? Estão dando manifestações espontâneas, físicas, da sua presença. É uma das causas, não é? Ele quer alguma coisa, ele quer dar sinais da sua presença. Eu estou aqui, então pode ser isso. E aquilo que ele vai nos pedir, será que é uma coisa que a gente deve atender? O Espírito se comunica e vai nos dizer que quer missa. Não temos nada contra a missa. Mas será que nos cabe ir providenciar uma missa para o Espírito? É isso que ele precisa? Não, ele não precisa da missa, mas das orações sim. E de esclarecimento da situação dele sim. Certo? Então, quando for uma coisa justa e executível, nós vamos procurar atender. Sabe o que pode também ele estar querendo pedir? Perdão a alguém por alguma coisa. A gente pode ver se concilia, né? E assegurar a ele, não, já está compreendido, já está esquecido. Também pode ser que ele diga assim, paga para fulano que eu fiquei devendo para ele, não sei o quê. Está preocupado com isso. Não queria deixar uma pessoa em prejuízo. Isso nós podemos fazer, se tiver no nosso alcance, fazemos em nome dele, não é? Mas principalmente a prece. Aquela prece fervorosa, sincera, atraindo, fazendo ele vibrar, pensar e além disso atraindo os bons espíritos para ajudá-lo, não é? Orientando esse espírito que está pedindo alguma coisa, querendo dar sinais de sua presença. Mas se for um espírito que quer perseguir, perturbar, e aí, o que nós fazemos? Fazemos prece também? Só? Não vamos procurar dialogar com ele? Né? Justamente dialogando é que a gente ficou sabendo que ele está querendo perseguir. E é bom ele ficar perseguindo? Ele não tem coisa mais útil para fazer? Melhor para ele? Então nós temos aí que esclarecer, orientar, não é? Para ele se renovar moralmente, seguir adiante. Esse é o nosso objetivo. É um trabalho. É um trabalho que na casa a gente chama de desobsessão. Mas como esse nome assusta as pessoas, nós estamos evitando falar assim para o público. A gente fala, não precisa receber uma assistência espiritual só. Vocês vão dizer, estão escondendo. Não, o povo se impressiona demais. Obsessão, demônio, certo? A gente não pode lutar com eles. Então é para evitar aquilo que as pessoas se inculcam. Então a gente está falando, não, uma assistência espiritual. Às vezes os espíritos influem, isso é natural, mas a gente pode fazer uma assistência espiritual. Tá? Por isso que vocês vão notar que muitas vezes a gente não fala para o público de desobsessão, tá? Embora a gente faça desobsessão. Né? Bem, Kardec, em Obras Póstumas, tem um item 58 muito interessante sobre manifestação dos espíritos. Porque nós estamos, às vezes, diante de um espírito difícil, mau,
e querendo prejudicar. Então ele diz que às vezes nós queremos domar o mau espírito, não é? Como se fosse um animal, domar. Mas ele diz o que é que a gente precisa para domar o mau espírito. O que será que a gente precisa para domar o mau espírito? O que será? As causas em si mesmo. Isso. Eles, antes é preciso domar-se a si mesmo. Vontade secundada pela prece sincera, pedindo a força que nos falta para vencermos nossos maus pendores. Interessante, né? Primeiro a gente tem que ter condições para poder influir sobre o outro, né? Agora ele diz também orar por aquele espírito. E aí é muito interessante porque é um ponto que nos esclarece alguma coisa. Kardec diz que quando nós estamos orando por um espírito, por um nosso irmão que está desencarnado, e ele quer fazer o mal, nós estamos retribuindo com o bem. Nós estamos fazendo o bem a ele. Ele quer fazer o mal, mas nós estamos procurando fazer o bem a ele. Isso nos faz melhores do que ele. É uma superioridade e nos dá autoridade moral. Isso é importante, porque nós às vezes não temos muita segurança ainda de pensar, será que nós podemos dialogar com esses espíritos e exercer alguma influência sobre eles? Quem sou eu? A gente sabe que tem problemas, dificuldades, erros, não é? Nós temos muito complexo de culpa. Para os outros a gente não fala, mas lá dentro a gente estremece, não é? Então, nós agora sabemos, mesmo que nós ainda sejamos imperfeitos, mesmo que ainda não façamos tudo direitinho como deveríamos, uma vez que diante dele nós estamos querendo fazer o bem, apesar de fazer o mal, isso nos dá uma autoridade moral sobre ele. Por isso, na casa espírita, além da proteção espiritual, a gente trabalha com confiança, porque é da lei divina. Assim como o bem é mais positivo e o mal é negativo, e o bem então predomina em proporções iguais, não é? Porque muito mal e um tiquinho de bem não vai dar, não é? Mas em proporções iguais, o bem predomina, é da lei divina. O bem é positivo, não tem problema. Então também nós, autoridade, porque lá a gente aprende, não precisa autoridade moral para lidar com esses espíritos. E a gente diz, eu não tenho autoridade moral, quem sou eu? Eu sei dos meus problemas, das minhas deficiências, mas se você está ali querendo ajudar, sinceramente querendo ajudar fraternamente, então você tem autoridade moral sobre ele. Você não tem autoridade moral sobre todo mundo, mas sobre ele você tem. E isso funciona diante da lei divina, né? Agora, outra razão pela qual os espíritos provocam essas manifestações espontâneas é como brincadeira, para assustar as pessoas e se divertir com o medo das pessoas. Ai, que coisa! Mas que espírito! Nós também somos espíritos, não somos? E não tem muita gente que faz. O exemplo melhor é aquele dos menilotes, das crianças que apertam a campainha e saem correndo e ficam escondidinho, para ver a pessoa sair da porta e não tem ninguém. A pessoa se diverte com ter perturbado o outro, inquietado inutilmente. Não é a mesma coisa que esses espíritos estão fazendo? Então, os espíritos, nós, não é? É da natureza ainda de espírito pouco evoluído, encarnado ou desencarnado, não é? Esse tipo de espíritos que fazem brincadeiras e responsabilidade, esses fenômenos são chamados poltergeist. Os alemães puseram esse nome, não é?
Agora, como enfrentar? Tá certo, é um espírito que quer brincar conosco, nos assustar, se divertir à nossa custa. O que fazer? Kardec diz, primeiro, não dar maior atenção ao fenômeno. É como aquela criança, né, que fica querendo chamar a atenção da gente. Quanto menos atenção você dá, melhor. Não é? Então, mas às vezes é difícil não prestar atenção. Não é? Mas quanto possível. E é claro também proporcionar orientação, o que for possível. Não é? Muito bem. Falta ainda outro motivo pelo qual os espíritos provocam manifestações físicas espontâneas. O espírito quer chamar a atenção das pessoas, mas é para um objetivo bom. Ele quer comprovar a realidade da imortalidade nossa, que nós não morremos. Ele quer mostrar que a vida continua. Esse é um propósito interessante, está dentro da lei divina, não é? A gente lembra que fenômenos que aconteceram mesmo assim, que os espíritos queriam provar que a vida não acaba. As mesas girantes, raio e desvio, não é? Os rapos, os barulhos, estrondos, não era para perturbar, era para chamar a atenção. Aquele espírito que foi um mascate, não é? Ele foi assassinado ali. Não, ele já está bem. Ele não está atormentado, não. Mas estão utilizando ele, porque aconteceu ali com ele. E ele pode dizer o que aconteceu, vão poder verificar se realmente ali passou um mascate com o nome dele. Então é ele que serve para produzir aqueles fenômenos, chamar a atenção e dizer, olha eu aqui, não morri. Mataram o meu corpo, mas eu continuo vivendo. E com isso, despertar a humanidade para saber que nós somos realmente imortais. Então, é um objetivo bom, edificante. Naturalmente, se acontecesse conosco em algum lugar, no nosso bairro, nós iríamos daí procurar constatar que realmente são espíritos, ver se ele pode se identificar, se ele era dali da região, se morou naquela casa, não é? Nós podemos aproveitar para passar aquele conhecimento às pessoas, sem intenção propriamente de proselitismo, que todo mundo pense como pensamos, nós os espíritas, mas o fato verdadeiro que está ali diante de todos. Fundamental, interessante e importante para todos. O espírito não morre com o corpo, e o espírito pode continuar agindo. Isso que é importante, certo? Então nós podemos aproveitar para isso. Agora, no livro dos médiuns, Kardec também comenta sobre essas pessoas que são médiuns no local, e elas não sabem. Elas não sabem que é por causa delas que os espíritos conseguem atuar. Os parapsicólogos, que embora sejam até padres, mas são de linha materialista no nosso modo de ver, porque eles querem explicar tudo como coisa do mundo material, eles costumam dizer que quando acontecem esses fenômenos, no caso daquela jovem que a gente viu na televisão, que o colchão pegava fogo, atrapalhava a família toda, porque a roupa do varal pegava fogo, dentro de casa pegava fogo. Eles mudaram de casa, mas o problema continuou com eles. Não era a casa, eram eles. Especificamente a jovenzinha. E aí os parapsicólogos dizem que tem que haver um objeto, um centro de ação. E não é de espírito, não, dizem eles, é a mente da pessoa. Então aquela jovem, meio descontente, na fase ainda de desenvolvimento sexual, com muitas energias, e uma jovem entristecida, revoltada, perturbada, com isso a mente dela produz aqueles fenômenos.
para a pirogenia. As coisas entram em combustão. É uma tentativa de explicar. Realmente, às vezes, aquela moça o centro, ela que fornece o quê? Ectoplasma, para os espíritos poderem agir. E geralmente é aquela fase, porque se ela estivesse bem canalizada nas suas energias, ela não sobraria para espírito nenhum ficar utilizando. Mas como a pessoa está na fase de expansão de energias, o ectoplasma é também uma espécie de energia relativa ao corpo, não é espiritual, é material, e os espíritos têm que usar para agir na matéria. Então realmente ela está sendo o foco, mas não é ela que está produzindo com a sua mente, ela não está idealizando e comandando aquilo. Os espíritos estão utilizando. Quer dizer que eles param na metade. Eles querem explicar tudo pela ação dos próprios encarnados. Por isso que eu digo, eles são às vezes sacerdotes, mas estão falando contra a ideia da espiritualidade. Não é? São materialistas. Bem, então, desses médiuns, Kardec vai dizer: as pessoas que sabem possuem faculdades mediúnicas capazes de serem utilizadas para a obtenção de tais fenômenos são denominadas médiuns naturais. Nós fazemos aqui as aulas sobre classificação de médiuns e damos a classe geral, não é? Médiuns de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Mas Kardec, no livro dos médiuns, ele põe muitas classificações. E ele põe classificação médium natural, é aquele que possui uma faculdade especial, embora sozinhas, pela própria vontade, nada consigam, mas é preciso que um espírito queira. Quer dizer, para acontecer o fenômeno, tem que haver um espírito e ele querer, porque se ele não quiser, ele não faz. A pessoa tem um ectoplasma, mas ele não quer trabalhar nada, ele não quer fazer nada. Ele não faz. Primeiro ele precisa querer, né? Ele tem um objetivo, um motivo para agir, né? Em seguida, frequentemente, é preciso que encontre essa pessoa, esse médium, no lugar onde ele quer agir. Isso não é muito fácil. Pode estar, às vezes, na redondeza, mas tem que estar na proximidade. Porque ele tem que retirar o ectoplasma e utilizar. Se a pessoa estiver muito longe, não dá, né? Esvalece. Não dá. Então tem que estar no local ou nas proximidades. E será que isso é fácil de achar? Basta ver entre nós. Quem de vocês já presenciou fenômenos de efeitos físicos espontâneos? Tem muito? Não tem. Existe, mas não é contra isso. Agora faz de conta que a gente é um espírito que quer provocar um efeito desse. E aqui? Mas aqui não tem médium nenhum desse aí. Nem na redondeza não tem. E não posso fazer. Eu queria, mas não tenho médium. Próximo, no local, não tem. Não é em contra disso. Agora, se de repente tem uma pessoa lá, hein? Se tem, agora eu posso. Certo? Então é por isso que não acontece a todo momento essas manifestações físicas espontâneas. Porque não são em contradiços os médiuns, que têm abundante ectoplasma. Agora, quando acontece, e muitas vezes são adolescentes, são jovenzinhos, não é? Que estão descontentes, perturbados, mal orientados, né? Então eles estão bastante ectoplasma sem um bom encaminhamento. E aí, se estiver no local que o espírito quer agir, aí ele pode, né? Então, essa coincidência de uma pessoa apta para secundá-lo, para oferecer o fluido, se depara muito raramente. Essa pessoa aparecendo, ele se aproveita dela, né? Apesar da reunião de
de circunstâncias favoráveis, quer dizer, eu quero promover um fenômeno, e eu tenho ali a pessoa que me serve de médium. Tudo bem, tem o ectoplasma. Mas Kardec diz que ainda falta o quê? Sabe o quê? Ele pode ser impedido por uma vontade superior, que não lhe permita agir à vontade. Quer dizer que os espíritos não fazem tudo o que querem. Eles fazem de leis, não é? Então vamos dizer que aquela pessoa tenha uma proteção espiritual, um acompanhamento natural pelo seu modo de ser, não é? Vamos dizer que aquele acontecimento seja perturbante para várias pessoas que não convém, tem programações em andamento. Que é isso? Vai fazer só o que quer? Mas Deus deixa até um criminoso matar uma pessoa. Isso faz parte das experiências nossas aqui do mundo. Mas quando não for conveniente para as tarefas, os programas, as realizações, um espírito que tem superioridade sobre ele, não precisa ser o mais alto da escala. Um espírito que tem mais autoridade que ele não permite. Não pode. Não deixa. Por isso os espíritos que às vezes se comunicavam, e Kardec aproveitou os médios, e diz, não, isso não é permitido, isso não é possível. Eles diziam que muitas coisas eles não podiam fazer, não é? E quando eles agiam, eles estavam com a permissão e às vezes até o amparo de espíritos superiores. O que mais? Pode ser-lhe permitido fazê-lo, dentro de certos limites apenas, e no caso em que estas manifestações sejam julgadas úteis, como meio de convicção, como prova para a pessoa avisada. Olha aí, as coisas não acontecem assim ao léu, não. Não somos joguetes dos espíritos, não é? Não. Tudo isso obedece a leis. E às vezes nós ficamos meio assim achando, será que? Mas a sabedoria divina estabeleceu que haja controle, limite, permissão também. Então, as nossas sociedades não se organizam assim, nós fazemos tudo o que queremos ou aquilo que a lei permite. Não é? Algumas pessoas agem à revelia das leis, mas quando são apanhados também tem as consequências. Isso no mundo material. E no mundo espiritual também não há leis? Não há consequências? Não é? Então tudo isso não está ao acaso. Tudo obedece a leis. E naturalmente espíritos agem de acordo com o que querem, com o que sabem. Mas existem os espíritos mais esclarecidos que agem como controladores, organizadores, dirigentes. Não é? Então nós não estamos à mercê de qualquer espírito. Que a gente, inclusive, se coloque que não precise dessa prova. Às vezes a gente acha ruim o que estão fazendo. Mas se não houvesse essas provas, nós não puxaríamos dentro de nós um conhecimento. Não prestaríamos atenção a alguma coisa que está acontecendo, como os outros pensam, como sentem. Então, as provas, elas nos espicaçam. Não é resgate, não estamos falando de resgates. Não é? Nós estamos falando de experiências. Provas são acontecimentos que nos servem de experiência. E às vezes nós achamos desagradável. Nós queremos continuar a nossa vidinha. Mas as provas vêm na forma de dificuldades, de pessoas problema na nossa vida, uma série de coisas. Mas é para que desenvolvamos algo. Às vezes não foi programado para a nossa vida. Mas na Terra, para o nosso grau de evolução, tudo que acontece é lucro. Porque nós somos muito ignorantes ainda. Então tudo que acontece serve para a gente aprender. Não precisa programar muito todas as provas, todas as situações.
Basta não estarmos neste mundo com pessoas as mais diferentes, com objetivos os mais diferentes, e no meio disso tudo nós estamos sendo despertados, solicitados, estamos nos desenvolvendo. Certo? E no meio disso tudo existem algumas coisas programadas, algumas expectativas, alguns objetivos que já trouxemos do plano espiritual, não é? Mas não é tudo programado. Nem poderia e precisa ser tudo programado. Nós não temos destino fatal. Porque o pessoal pensa que a gente veio de lá com um destino. Era meu destino. Não. Você às vezes foi se defrontar com certas situações. As outras fazem parte da vida. E você tem que aprender a viver. Sem se desesperar, sem prestar atenção demasiada, sabendo opor os limites quando você pode. Isso é sabedoria de viver, de se relacionar e lidar com as coisas do mundo material. Para que a gente encarna? Para aprender a lidar com a matéria, com as pessoas. Não é? Então, tudo que acontece serve de aprendizado e de exercício para nós. Bem, então é por isso que pode acontecer também manifestações físicas espontâneas que os espíritos promovem, porque eles querem alguma coisa e porque encontraram o médium que fornece o ectoplasma, e essas experiências nem sempre estão programadas, não, a maioria não está, mas vão nos servir de aprendizado, de desenvolvimento e de comprovação da imortalidade. Bem, a nossa aula praticamente é isso. Agora eu queria ouvir de vocês alguma coisa, alguma ideia, algum comentário, alguma pergunta. Que tal? Sim. Saber se conheço pessoas que têm essa oportunidade, que tem muito ectoplasma, então geram muitos efeitos físicos. Só que elas não estão aproveitando essa oportunidade. Elas têm uma certa idade, assim, e a vida toda tiveram grandes manifestações. Assim. Eu gostaria de saber quais as consequências da não utilização dessa faculdade. Jesus dizia: não julgueis para não serdes julgados. Avaliar, analisar, nós podemos, para procurar entender. Uma pessoa, a gente percebe que a vida toda ela ensejou fenômenos de efeitos físicos, mas ela nunca se aplicou a trabalhar com esse seu potencial. Já está até com idade. Os fenômenos aconteciam espontaneamente, ocasionalmente. Nós não podemos saber se essa pessoa tinha realmente um programa de trabalho com essa faculdade. A gente não sabe se o ambiente havia esclarecimento, orientação. A gente não sabe se foi... No caso que eu conheço, é um amigo meu. Sim. A família espírita, tem pessoas extremamente inteligentes, intelectualmente muito desenvolvidas, compreende de forma racional o espiritismo, mas ainda sente medo desse sente medo, então porque faltou para ele alguém que o ajudasse, porque o médico é como vocês estão no segundo ano. Muitos de vocês, quem sentia medo? Olha aí. Se eles não tivessem esse aprendizado, esse ambiente, se faltou para ele tem medo, porque os espíritos, para quem tem o ectoplasma, minha mãe era médium de efeitos físicos e não gostava, porque geralmente são espíritos não muito evoluídos e às vezes brincalhões. Então ela ia numa reunião e o espírito vinha e tocava assim, bota. Ela disse, fico aqui à mercê do espírito fazendo essas coisas para mim. Ela não gostava, certo?
Claro que aquele efeito depois bem canalizado poderia servir para muita coisa boa, não é? Mas há uma fase, como para o médium comum de psicofonia, de presença espiritual, perturbante, inquietante. Eu não queria isso, não é? Então às vezes faltou uma orientação. A família é espírita, mas às vezes não tem uma oportunidade de um estudo, de um treinamento adequado. Então ele ficou sempre com medo. E talvez que tipo de espíritos ele via, ou se aproximavam dele e o que faziam. Ele não gostava, ele tinha medo. Então faltou às vezes uma ação. Não podemos julgar, porque às vezes, de acordo com o plano espiritual, diriam para ele, mas você teve tal pessoa, porque em tal lugar, porque você soube, e nós sabemos disso? Não sabemos, então não podemos julgar. Podemos estudar o caso, mas definir com sentença, não podemos. Nós teríamos que ter acesso a todas as condições dele e do mundo ao redor. A gente não tem. Então a gente lamenta, né? Agora outra coisa, será que Deus vai castigá-lo porque ele não fez o que devia? Deus é tão bom, sabe? Nós é que perdemos oportunidade, marcamos passo, sofremos aquele constrangimento, mas a misericórdia divina só fala assim, foi meu filho, vamos recomeçar? Não existe penas eternas em nada, não é? Muito bem. A outra perguntinha? Eu queria saber se, por exemplo, aquelas coisas de sumir objetos dentro de casa se enquadram dentro de manifestações. Sumir objetos. Ótima pergunta. Muito boa. Seguinte, Kardec fala que muita coisa que acontece nós atribuímos aos espíritos, às vezes é nosso desazo, falta de cuidado. Então, há muitas coisas que psicologicamente a gente mesmo chega à conclusão. Por exemplo, nós estamos procurando um papel que a gente tem numa anotação. E a gente diz, eu sei que tem anotação, não, mas estava aqui, mas e a gente não consegue achar. E de repente surge o papel, está lá. Sabe por que a gente não achava? Porque na nossa cabeça nós achávamos que o papel era amarelinho. E o papel não é amarelinho, é branco. Então quando a gente olhava, puxava, na cabeça estava a imagem amarela. E a gente então não identificava. Depois, quando a gente vai olhar sem essa prevenção, olha que papel. Certo? Então, muita coisa que a gente iria atribuir a espíritos, eles esconderam de mim. Agora fizeram aparecer. Que nada. Foram problemas nossos, né? Psicológicos. Às vezes a gente colocou num lugar e não lembra mais onde colocou. Conheci uma senhorinha que já estava ficando muito idosa, sozinha, tinha muito medo das coisas. Então, às vezes, esse é fato verdadeiro, ela escondia a chave, porque ela tinha medo que entrasse alguém, né, e mexesse nas coisas dela. Então, as chaves ela escondia. Só que depois ela não lembrava onde estava a chave. Chegava a marmita, comidinha para ela, o pessoal tinha que entrar, arrombar para poder ajudá-la, não é? Então, às vezes a gente, sim. Sobre a chave, só quer dizer, eu saí do apartamento, da chave e fui para minha casa. Então, eu falei, meu Deus, cadê a chave? O apartamento estava lá dentro, do prédio, eu ligo com o moço, que eu não acho a chave, ele perdido no lugar. Eu peguei a bolsa, meu marido, revirando em cima da cama. Depois, a chave estava em cima da bolsa. Bem, aí é que está. Nós mostramos primeiro as coisas que podem ser falhas nossas. E às vezes nós notamos que houve uma interferência de espírito, não é? Se nós eliminamos todas as possibilidades, aparecer em cima da bolsa, a gente nota que não. Mas pode ter sido um espírito até amigo, que pegou e disse, estão procurando tanto, está aqui, pronto.
colocou para ajudar. Só que será que a gente pensou que foi para ajuda? Ou a gente pensou assim, alguém escondeu e agora apareceu e me fez sofrer? A gente nunca pensa que pode ter sido uma ajuda extra. Não é? Então, por isso a gente vê, o grande problema nosso é entender o porquê das coisas, ou não fazer julgamentos maus, quanto possível, porque talvez a gente já perdeu alguma amizade, porque a gente fez algum pensamento que não era o melhor. No caso, assim, então essa expansão de articulado para que se consiga mexer no material, não pode comer só de vez em quando, não é necessariamente desde que nasceu tem isso? Não, porque às vezes o espírito não usa de nós o ectoplasma, mas usa de alguém que existe por ali. No local ou nas proximidades. Então nem sempre fomos nós que oferecemos o ectoplasma. Agora se sempre pode. Agora, se os fenômenos acontecem sempre perto de nós, ao redor de nós, aí a gente diz é aqui. O foco é aqui. Mas, ocasionalmente, os espíritos podem retirar o ectoplasma a iuris, como se dizia antigamente, em outro lugar. Certo? Eu posso fazer a mesma pergunta? Sim. Eu quero lá da Esperança. Ah, Madame de Perranzé. Madame de Perranzé. E queria entender qual era o objetivo, porque assim, pelo jeito ela sofreu muito, assim, com os efeitos que ela conseguiu encontrar através dos espíritos. E eu lembro que, a partir do momento que ela começou a frequentar as reuniões mediúnicas, sempre parecia flores de outros lugares, japoneses, nunca vistas assim. Transportavam flores de outros lugares. É um efeito físico. E aquilo deixava ela muito cansada. Ela se sentia extremamente esgotada. E eu queria entender, parecia uma moça lá para ela, tinha uma mocinha que ia lá e levava. Olha, os espíritos procuram estimular o médium de efeitos físicos, porque é justamente como minha mãe, ele doa muita energia, gasta, consome energia, ele se pauperado. O fenômeno de efeito físico não pode ser realizado todo dia, toda hora. É feito quinzenalmente. Quando for semanalmente, a pessoa precisa ser recuperada, é como doação de sangue. Certo? Ela doa, porque é consumido. Uma parte volta para ela, mas uma parte é consumida com o fenômeno. Então, não pode fazer muito. Por isso que ela se sentia depauperada, e conforme o que o espírito precisava fazer, ela tinha sensações que não lhe agradavam. No caso de Kate King, a médium Florence Cook, o espírito precisava animá-la. Coragem! Estamos produzindo algo bom, certo? Porque o médium não é que ele diz assim, está lá quietinho e tira meu ectoplasma. Não é assim, né? Então, muitas vezes os espíritos bons, o médium, porque é um trabalho, é a mesma coisa que o médium de psicofonia. Ele tem que ser estimulado, compreender, porque ele começa a sentir a aproximação do espírito, e o espírito é sofredor. Ele mentalizou que ele sente uma dor ainda, ou que ele está angustiado, ou que ele está no meio do fogo, e o médium está sentindo o que ele sente. Conforme a mediunidade está sentindo junto. Então, toda mediunidade requer, por isso que a gente diz assim, prestar a caridade. O médium está prestando a caridade, porque ele aceita viver por um pouco o clima do espírito, para que o espírito possa conversar conosco e ser ajudado a sair daquela ideia. Quando termina o fenômeno, os amigos espirituais ajudam e o médium se sente bem. Mas ele não pode ficar fazendo isso o dia todo. O médium de efeitos físicos, ele deve geralmente ter quinzenalmente, que é o tempo que ele precisa para recompor as energias. Certo? Era isso que ela sentia.
Mas essa sensação, esse cansaço, tinha um merecimento espiritual de estar servindo às demonstrações, contribuindo para o progresso da humanidade. Bom, agora agradeço que está na hora da tarefa de vocês, não é? São assuntos fascinantes. Todos eles entendidos à luz da doutrina espírita, com os livros, por exemplo, do Leon Denis, No Invisível, né? Com o livro dos médiuns, nós podemos compreender esses fenômenos e não nos ficarmos encantados com ele, porque de repente uma pessoa, eu sou médium de efeitos físicos, e fica querendo demonstrar toda hora, porque ele não sabe o que está fazendo. Então a doutrina espírita ensina a trabalharmos com essas nossas faculdades, com essas nossas forças, energias e com a presença de espíritos mais evoluídos, menos evoluídos. E no meio disso tudo nós mantermos o equilíbrio que devemos ter, não é? Porque sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer, para que fazer. É a diferença para onde existem os fenômenos também, mas não existe o conhecimento da doutrina espírita. Abençoada a doutrina espírita. Obrigada.